Olá a todos, eu sou o professor Rafael Egídio Leal e Silva, eu sou do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama, e esta é mais uma aula de Sociologia para os meus alunos do ensino médio, que estão aí no período remoto, devido à pandemia do novo coronavírus. Essa é uma aula gravada no sistema Meet, ela é aberta, eu estou disponibilizando ela aberta para facilitar o acesso dos meus estudantes e também para quem estiver interessado aí nas questões desta ciência, que é a sociologia. E hoje nós vamos retomar, nós vamos continuar o assunto a respeito do Augusto Comte e o positivismo. Nós já falamos sobre a vida e obra, né, do Augusto Comte, esse importantíssimo pensador aí do século XIX, que com certeza a sua obra encontra eco até os nossos dias, por isso que é uma obra tão importante, mas às vezes ela é ignorada. E hoje a gente vai falar aí dos passos iniciais para a gente entender a filosofia positiva, não é? O positivismo, pessoal, pela elaboração do Augusto Comte, o próprio Augusto Comte, ele se colocava como um filósofo positivista. O positivismo ele pode ser entendido tanto como uma filosofia de reforma social, e vejam, nesse sentido, o Augusto Comte está ali, né? No início, na primeira metade do século XIX, um século XIX que está colhendo os frutos daquele processo revolucionário, não é? Da Revolução Industrial, da Revolução Científica, da Revolução Liberal Burguesa, da Revolução Francesa, mais efetivamente, mais diretamente ali do Comte, não é? E vejam, são revoluções que fazem uma promessa de prosperidade para a sociedade. Promessa essa que não necessariamente se concretiza, ou melhor, ela se concretiza apenas para alguns poucos setores sociais, mas não para toda a sociedade. E vejam que essa promessa de prosperidade econômica, tecnológica, científica, política, essa promessa de prosperidade é algo que nos acompanha até os nossos dias. Isso faz, inclusive, um dos motivos que faz do positivismo ser aí tão relevante, inclusive, né, no momento que a gente vive nos nossos atuais dias. Porque essa é uma reforma reforma social, mas é uma reforma no sentido, vamos dizer assim, conservador. E é o que nós vamos ver aí nas nossas próximas aulas. Não hoje, não nesse momento, mas nas próximas aulas eu vou mostrando para vocês qual é o sentido dessa reforma social. Mas o positivismo é também uma epistemologia, ou seja, é também uma teoria, não é? Também, vejam só, a epistemologia, que é uma parte da filosofia, não é? Que vai se dedicar ao estudo da ciência. Então, o positivismo também ele tem uma concepção científica, ele tem uma ideia de ciência, e isso é fundamental. Agora, vejam, né? Toda pessoa que tem essa ideia de ciência, que tem essa, vamos dizer assim, essa vanguarda científica, ela acaba caindo também numa ideia de reforma social, numa ideia de mudança na sociedade. Como seria uma sociedade organizada de forma científica? Não é? Como seria o nosso mundo se ele não fosse assombrado pelos demônios? Eu estou aí me referindo a um certo livro aí do pensador norte-americano Carl Sagan. Como que seria o nosso mundo, a nossa política, a nossa sociedade, por exemplo, se ela se pautasse exclusivamente pela ciência? Então, vejam, essa ideia epistemológica, ela vai ter consequências sociais, ela vai ter consequências políticas, e isso acaba se tornando muito claro na teoria do Augusto Comte. Bom, gente, aqui não é o meu papel, né? Pelo menos não é a minha proposta. Vamos lá, é o meu papel, mas não é a minha proposta. Mas de trazer alguns questionamentos sobre os rumos políticos que o Brasil teve, por exemplo, e está tendo nesse momento. Vamos pensar o seguinte, vejam, a partir de 2018, entrou em curso no Brasil um projeto político que tem suas fortes raízes no positivismo.
Eu vou dedicar uma aula sobre o positivismo no Brasil, mas nós vamos ver que o positivismo ele entra no Brasil e ele é mantido por via das escolas militares, não é? Então, o militarismo de origem no Brasil, ele tem um pezinho, se não for os dois pés, fincados nas ideias do Augusto Conte. Agora vejam que interessante. O projeto político que assumiu o Brasil a partir de 2018 era um projeto de reforma social. Muitos dos que votaram, que aderiram ao candidato que simbolizava aquele projeto, o atual presidente, Jair Bolsonaro, muitos dos que apoiaram aquele, abre aspas, projeto que ele tinha, não é? Porque se você pegar na internet lá o plano de governo dele, você vai ver que aquilo não é projeto, coisa nenhuma. Mas, enfim, quem aderiu àquele projeto, aderiu a um projeto de reforma social. Tinha um desejo de reforma social conservadora, não é? Uma reforma social conservadora. E reparem que muitos dos que queriam essa reforma social conservadora também apoiavam a ciência. Gente, eu conheço muita gente, muitos cientistas, muitos professores que apoiaram aquele projeto acreditando que também era um projeto científico, por incrível que pareça. E quando esse projeto, né, toma seu curso negacionista da ciência, porque ele não se revelou negacionista. Ele sempre foi negacionista da ciência. Aí é que tá. Então, quando você toma o seu curso de negação da ciência, muitas dessas pessoas começam a abandonar o barco, a abandonar aquele projeto e ver que não havia viabilidade nenhuma. Então, cuidado, né, que a gente consegue, com essas leituras da sociedade, como que a gente consegue fazer essa leitura da sociedade brasileira. Tá? Mas esse é apenas um parênteses que eu estou trazendo para vocês. A questão aqui importante é que a própria proposta do Augusto Conte é uma proposta de reforma social e de epistemologia, de entendimento do mundo através da ciência. Isso vai estar claro na primeira fase, vamos dizer assim, na primeira parte da filosofia dele, que é justamente a lei dos três estados. Gente, a lei dos três estados, cara, é fundamental que você entenda, tá? Tipo assim, com certeza, esse é o tipo de coisa que cai em um vestibular. Você tem que conhecer esse tipo essa teoria, essa lei dos três estados, porque você vai ser cobrado por isso, tá? Então, olha só, o Conte ele vai sustentar que tudo, tá? Tudo na humanidade, né? Tudo que nós seres humanos construímos e nós, inclusive, nós passamos por essa lei dos três estados. Então, assim, a arte passa pela lei dos três estados, a política passa pela lei dos três estados, a ciência passa pela lei dos três estados. E nós, individualmente, passamos também pela lei dos três estados. Esses três estados, o Conte ele toma por base os estados cognitivos. Cognitivos, cognição, a inteligência. Então, a base da lei dos três estados, aqui, é a inteligência, que para o Conte é fundamental para a gente conseguir entender o ser humano. O traço fundamental do ser humano, no caso do Conte, é o conhecimento. Então, o conhecimento, ele passa, né? O primeiro estado, ou primeiro estágio, é o estágio teológico, que é quando os homens acreditam nos deuses e colocam nos deuses toda a responsabilidade pelo seu destino. Esse é o estado teológico, que se subdivide no estado fetichista. Fetichista, gente, é quando o homem ele considera como divinos objetos que a princípio seriam inanimados, como, por exemplo, pedras, árvores, cachoeiras. Isso é presente em várias culturas indígenas, várias culturas nativas, que vão fazer esse tipo de ideia, vamos dizer assim, teológica, ou melhor, divina. Tá? Então, você joga para objetos a divindade. O estado teológico, ele também vai passar pelo estado
politeísta, que isso, acho que aqui, né, a gente já conhece, é o estado onde nós vamos ter uma pluralidade de deuses. São vários deuses que comandam a vida do ser humano. E nós vamos ter também o estado monoteísta, que é quando a gente substitui aqueles vários deuses por um deus só. Pessoal, para o Comte, isso é apenas um estágio, que é o estágio teológico. Do estágio teológico, nós passamos para o estágio metafísico. E aqui no metafísico, nós substituímos os deuses por forças da natureza, por abstrações naturais. Como que eu poderia dar um exemplo para vocês mais próximo e mais didático sobre o que seria uma metafísica? Os signos. Os signos que a gente tem aí, né? Os signos do zodíaco, não é? Áries, Escorpião, Câncer, Touro, são explicações metafísicas. Por quê? Porque ele vai considerar que uma determinada pessoa tem um determinado caráter porque uma constelação estava cruzando a linha do Sol no momento do seu nascimento. Vejam, isto é algo absolutamente metafísico. Tá? E aqui é importante, gente. O estado teológico e o estado metafísico, eles compõem a filosofia negativa, que eu já mencionei para vocês na outra aula. Então, ela é negativa. Por quê? Porque aqui são ideias, são estados absolutos. Por que absoluto, gente? Porque, veja bem, a vontade de Deus é absoluta. Eu não tenho como, eu, ser humano, eu não tenho como interferir na vontade de Deus. Na força da natureza, eu não tenho como eu, ser humano, interferir nessa força. Não é? Se a constelação de Escorpião cruzou o caminho do Sol no momento que eu estava nascendo, o que eu posso fazer com relação a isso? Eu não posso fazer nada. Então, ela é absoluta. Estão entendendo? A explicação de mundo teológica ou metafísica, ela é absoluta. E ela abrange todos os aspectos da vida. Mas ela também tem como característica ser transitória. O estado teológico é transitório. O estado metafísico ele é necessariamente transitório. Porque nós vamos chegar ao único estado que é definitivo, no caso, é o estado positivo. Tá? Então, o estado positivo é o estado que ele é definitivo. Quando nós chegamos ao estado positivo, nós permanecemos nele. E ele também é relativo, ele não é mais absoluto. Por quê? Porque as explicações positivas, e gente, a partir de agora, leiam o positivo com científico, tá? Positivo é a mesma coisa que científico. Ora, o que a ciência faz? A ciência ela é relativa ao seu determinado campo de saber. Uma explicação química, ela é relativa à ciência da química. Uma causa química gera efeitos químicos. Uma causa física gera efeitos físicos. E uma causa social ou sociológica gera efeitos sociológicos. Então, por conta da lei da causa e do efeito, a explicação positiva ela sempre será relativa ao conhecimento a que ela está se referindo. Mas isso a gente pode deixar aí para explicar um pouco também, eu vou explicar um pouco melhor isso nas próximas aulas. Mas, enfim, entendam então, gente, a lei dos três estados e as suas características. Mas, se vocês pensaram que a lei dos três estados eram só três estados, gafanhoto, você está redondamente enganado. Porque a lei dos três estados, ela se desdobra em mais dois estados. Então, no fundo, é uma lei de 9 estados. Ou pode até ter outros estados aí também. Mas vamos ficar com esses aqui. Vejam bem, nós temos os estados cognitivos, que é o teológico, ou fictício, o metafísico, ou abstrato, e o positivo, ou científico.
Nós vamos ter também estados práticos, ou seja, estados econômicos, estados de como que a sociedade humana está produzindo. E vejam, o Conte vai fazer aqui, né, uma correspondência, onde nós vamos ter o estado prático conquistador, ou seja, é o estado onde o homem precisa conquistar outros povos para manter o seu sustento. No próximo estado é o estado defensivo, que corresponde ali ao estado metafísico. O defensivo ele está fazendo aqui referência à Idade Média e aos castelos e à necessidade que a Europa tinha de se defender de ataques externos. E, claro, formar ali nos feudos uma economia rural, agrícola, e a gente já conversou sobre isso. E o estado positivo ou científico vai corresponder, portanto, ao mundo industrial ou, de acordo com o Conte, pacífico. E também nós vamos ter mais 3 estados, que são os estados afetivos ou sentimentais, que é justamente o estado que diz como o homem é formado. Então, o primeiro estado, ele é o estado doméstico ou familiar, onde cada família forma o seu homem. O segundo estado, correspondendo ali ao metafísico defensivo, é o cívico, onde as cidades ou os primeiros estados formavam ali o seu homem. E hoje, no estado positivo, né, na nossa sociedade hoje a gente pode pensar, onde a forma de produção ela é industrial, a formação do homem afetivo ela é universal. Ou seja, pensem que os povos hoje, eles meio que se parecem muito, não é? Afinal de contas, o que tem formado o homem? A televisão, smartphones, a escola, não é? O processo de escolarização é universal. Então vejam a força, né, dessas ideias que Augusto Conte vai ter aqui na Lei dos Três Estados. Importante também mencionar que o Conte ele entende, pessoal, que a nossa formação pessoal, né, ela também passa pela Lei dos Três Estados. Nós somos teológicos na infância porque nós acreditamos nos nossos pais. Nós somos metafísicos na juventude, porque nós acreditamos em forças, não é? Forças como, por exemplo, algumas bandas de rock, como alguns estilos musicais, como alguns animes japoneses, não é? Podem ver como que o jovem, ele se agrega muito facilmente a algumas forças e ele passa a viver, inclusive, de acordo com aquelas forças. E já o adulto, ele é positivo. Por quê? Porque o adulto é aquele que vive de acordo com a lei da causa e do efeito, não é? Pois bem, vamos aqui então para a gente finalizar, não é? Os significados de positivo, tá? Eu já falei para vocês que o positivo ele é ciência, positivo é científico. Mas o Conte, pessoal, ele vai nos dar uma série de outros significados, que é justamente real, né? O positivo significa algo que é real, algo que é útil, aquilo que é certo, aquilo que é preciso. Ele não é vago, ele não é incerto, ele não é inútil, ele não é imaginação. O positivo não é imaginativo, tá? O positivo, ele também é orgânico. Por quê? Porque ele não é destrutivo, tá? O positivo, ele não é crítico. O positivo, ele é construtivo e por isso que ele é orgânico. Ele é relativo porque ele não é absoluto, vocês já sabem, já mencionei isso. E quando o Conte ele vai elaborar a religião positiva, ele inclui também o significado de simpático, querendo dizer aqui que o positivo não é egoísta, tá? Ele é simpático, ele não ele não vê apenas a si mesmo, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham prestado atenção, tenham entendido. Qualquer coisa volta aí, porque foi bastante conteúdo, não parece, mas é bastante conteúdo que foi tratado aí nesses 20 minutos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem aí nos nossos canais e
Espero que vocês fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima. Valeu!